Voltamos do nosso intervalo, eu estou aqui com o desembargador Hector Valverde. No bloco passado estávamos falando um pouquinho aí sobre o dano moral, algumas situações que envolvem o dano moral e o mero aborrecimento. E agora nós vamos continuar essa entrevista, conversando um pouquinho sobre outros assuntos, como eu conversei com o doutor ali nos bastidores, né? Só o dano moral já daria um programa inteiro aqui pra gente falar. Mas, doutor, avançando nos temas, gostaria que o senhor conversasse um pouquinho sobre um assunto que está muito em alta aí, porque com a pandemia surgiram muitos crimes cibernéticos, muitos crimes praticados pela internet, inclusive com relação ao consumidor, às vezes vítima de golpes, em sites que intermediam vendas, ou no próprio site da venda em si, e demais situações, cartões de crédito. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, se existe alguma forma do consumidor se resguardar para que essas situações não aconteçam. Bom, esse tema nós poderíamos colocá-lo como gênero, a fraude digital. A fraude digital hoje é um tema adotado pela Consumers International, que é a maior entidade da sociedade civil no plano internacional sobre proteção do consumidor. Daí a importância do assunto. Nós cada vez mais estamos dependentes do mundo digital para as nossas atividades corriqueiras, e especialmente com um incremento recente e que também foi motivado pela pandemia, o chamado comércio eletrônico, compra e venda de produtos pela internet. O fato, a dificuldade que eu vejo, Gabriela, é que no Brasil nós não temos no Código de Defesa do Consumidor nenhuma regulamentação sobre esse assunto. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que ele deu início no ano de 2011 sobre a regulamentação do comércio eletrônico no Brasil. Mas até hoje nós não temos. Então eu vejo com dificuldade. E quando me perguntam, se eu comprar um produto nos Estados Unidos pela internet, ele vem, pode passar pela alfândega, mas ele apresentar algum vício ou defeito, como eu vou solucionar isso? Se ele não foi introduzido por uma importadora, ou seja, ele veio diretamente, hoje não tem como resolver isso no Brasil. O consumidor está desprotegido, porque não existe um sistema ainda, apesar dos esforços da comunidade internacional, de órgãos nacionais em cooperação para proteger o consumidor estrangeiro. Então, é uma temeridade, né, que nós temos hoje do comércio eletrônico, especialmente deste comércio eletrônico, quando o produto vem de outro país. Deveríamos ter uma regulamentação do contrato eletrônico no Brasil. É uma carência, é uma lacuna que o Congresso Nacional deveria se ocupar para proteger o consumidor. Então, há uma incidência cada vez maior de consumo pela via digital, não só de produtos, mas também de serviços bancários, securitários, previdenciários, e ainda não tem essa regulamentação. É um campo que o consumidor está desprotegido do ponto de vista legal. O que se faz hoje quando vai ao judiciário? Nós procuramos encontrar os princípios da proteção do consumidor postos no Código de Defesa do Consumidor e aplicar em face da lacuna legal, tentando solucionar aquela questão de fraude digital em geral, de acordo com os princípios da vulnerabilidade, da informação, da boa-fé, para que a solução seja mais adequada e próxima daquilo que a própria Constituição Federal estabelece que o Estado deve proteger, defender o consumidor. Mas a falta de legislação, portanto, é um grande problema que nós temos hoje na regulação do comércio digital. De como fazer. Interessante. Então é um tema aí que a jurisprudência vai ter que se debruçar sobre isso. Exato. E resolver. Afinal de contas... O problema está aí e precisa ser solucionado. O juiz não pode se eximir de decidir alegando falta de norma. Então ele tem que preencher a lacuna. E o preenchimento de lacuna se dá por princípios gerais de direito, analogia, equidade, enfim, tudo aquilo que o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê lá no artigo 7º,
caput parte final. Muito interessante, doutor. Esses golpes têm sido muito frequentes. Golpes por intermédio aí de clonagem de WhatsApp e outras situações que o consumidor fica numa situação muito vulnerável, né? Porque o banco fala, ó, não tem nada a ver com isso. Né? Todo mundo se exime e aí fica uma situação, né, bem complicada para o consumidor. Doutor, falando nesse aspecto aí de crimes cibernéticos, tem outro assunto também bem interessante, que é, por exemplo, eu sou consumidora, fui lá, comprei um produto, mas não gostei, eu tenho o direito de reclamar, ou veio com defeito, tudo bem, eu vou lá e reclamo, e é muito bom. Esses sites são muito bons, na verdade. Sites de reclamação que expõem a empresa, e aí tem a liberdade do consumidor. Só que em alguns casos, como que fica essa liberdade? Porque não tem tanta regulamentação hoje sobre isso, né? É verdade. E aí, existem limites a esse direito, tanto para o lado do consumidor quanto para o lado do fornecedor? Como que fica essa relação? O Código de Defesa do Consumidor tem uma previsão no artigo 44 que diz que os órgãos públicos deverão publicar anualmente, ou uma periodicidade máxima de 1 ano, pode ser menos, das reclamações feitas perante os órgãos públicos de proteção do consumidor, os PROCONs, que são reclamações fundamentadas e não atendidas. Então, pressupõe, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que a reclamação tem que ser séria, tem que ser fundamentada, explicar o que aconteceu com aquele produto ou com a prestação de serviço que ofendeu um direito do consumidor. O que não se admite é que no direito de reclamar, o consumidor venha a assumir uma posição ofensiva a direitos do fornecedor. Por exemplo, nós já tivemos aqui em Brasília uma condenação de uma consumidora que, ao reclamar, quando recebeu um produto, ela ofendeu gravemente o gerente da loja. Ela tem o direito de reclamar, mas ela não tem o direito de ofender o gerente da loja em sua honra, em sua dignidade, porque a proteção da dignidade tem sede constitucional, o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que é inclusive o vetor axiológico que nós temos no nosso ordenamento jurídico, é a dignidade da pessoa humana. Então, não pode ser relativizado porque é uma relação de consumo. Tanto o consumidor tem o direito de reclamar, porém, sem que haja ofensas a direitos da personalidade. E vamos lembrar que, de acordo com o artigo 52 do Código Civil, as pessoas jurídicas também têm, naquilo que couber, direitos da personalidade, ou a proteção dos direitos da personalidade. Então, o site de reclamação, ele não tem uma regulamentação específica, mas a reclamação deve ser vertida em termos respeitosos, claros, mas não ofensiva. É um problema de saber exercer o direito. Eu tenho o direito de relatar a minha situação, mas eu não tenho, em razão de um maltratamento ou de uma situação que me causou uma incompreensão com o fornecedor, dali me arvorar no direito de ofendê-lo. Não posso fazer isso. Então, a reclamação deve ser feita. O site deve processar essa reclamação, mas também não deve permitir que ofensas sejam veiculadas a pretexto de tutelar direitos. Então, nós devemos ter muito cuidado, inclusive, para expor as empresas, para expor os funcionários ou os trabalhadores das empresas, que o respeito ele é mútuo, né? O respeito ele é mútuo. Então, nesse sentido, o Estado tem o dever de publicar as reclamações fundamentadas e não atendidas. Mas os sites privados também podem receber as reclamações fundamentadas, divulgá-las publicamente, mas sem que isso se insira no campo da ofensa dos direitos da personalidade também. Perfeito, doutor. Muito boa a colocação, acho que é bem esclarecedor para quem está em casa. E aí a nossa próxima pergunta
A gente sabe que o judiciário se debruçou aí sobre várias questões e a gente tem uma série de normas de regulamentação sobre a exposição de dados também do consumidor. Só que, doutor, muitos consumidores relatam que recebem 30, 40 ligações por dia. E aí você se depara numa situação de qual a relevância se o consumidor, se é uma cobrança ou se é um telemarketing. O incômodo ele existe, às vezes em ligações finais de semana, em horários inapropriados. Então, é uma situação realmente complicada também para o consumidor. Às vezes, imagina, às vezes ele está com um familiar hospitalizado ou está numa reunião, sai correndo para atender um número, quando vai ver um telemarketing. Então, gostaria também que o senhor comentasse conosco um pouco sobre isso. Vamos partir de um princípio de que o abuso de direito é um ato ilícito. O direito de promover um produto ou serviço é um direito do fornecedor, mas todo exercício de direito tem um limite. Tem que estar de acordo com os seus fins econômicos, sociais, com os costumes, como está lá no artigo 187 do Código Civil. O excesso caracteriza o abuso. Então, nós não podemos permitir que, a pretexto de estar desenvolvendo uma atividade de marketing ou telemarketing ou de divulgação dos produtos e serviços, que é uma atividade lícita, que autorize a invasão da privacidade, da intimidade, da honra, do sossego do consumidor. Nós temos que compatibilizar essas duas situações. E eu penso que, de lei diferente, ou seja, a lei a ser elaborada, nós deveríamos ter uma autorização prévia do consumidor para receber comunicação. Hoje nós já temos algumas situações, né? Inclusive com identificação de número, para poder saber se é telemarketing ou não, para que eu possa atender ou não. O caso não passa por aí. O caso passa. Eu posso ligar para o consumidor se ele me autorizar. Eu posso mandar um e-mail para o consumidor se ele me autorizar. E a autorização não seria ficta, como a gente faz hoje. Se você preenche uma ficha numa loja e lá embaixo tem lá, eu autorizo a mandar e-mails, ligar e etc. Teria que ser uma autorização expressa, como diz o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que quando é para relativizar direitos, eu tenho que ter uma autorização expressa, porque quando eu busco a sua autorização para fazer o telemarketing, eu estou propondo uma invasão a seus direitos da personalidade. Então eu teria que ter, autorizo expressamente a loja tal a me mandar e-mail, a me telefonar em caso de promoção, qualquer forma de divulgação de produto ou serviço. Caso contrário, a empresa não poderia fazer isso, porque realmente é desagradável. Eu não conheço ninguém que gosta de receber uma ligação dessa, que ela é indesejada quando você não busca informações sobre aquele produto ou serviço. E além disso, esses excessos ocorrem com frequência, lamentavelmente, porque ainda nós temos um sistema de fiscalização do mercado de consumo insuficiente no Brasil, tanto no plano federal, na Secretaria Nacional do Consumidor, quanto no plano dos estados, com os PROCONs, e os municípios também com os PROCONs. Deveríamos ter uma fiscalização mais intensa sobre o telemarketing no Brasil. E para concluir o raciocínio, até a título de exemplo desses excessos que ocorrem, empresas hoje elas estão sendo contratadas para buscar a recuperação de créditos em dívidas já prescritas. Claro que a dívida prescrita ela não pode ser cobrada judicialmente. A dívida prescrita é uma obrigação natural, mas muitas empresas são contratadas não para ir a juízo, mas para te incomodar, até que você pague. Eu quero ficar livre dessas cobranças por telefone, por e-mail, por mensagem, de teletexto. Então eu acabo pagando para ficar livre disso. Só que o judiciário, nós já tivemos oportunidade, inclusive, de decidir dessa forma, que a dívida prescrita, ela não autoriza a cobrança judicial e também a cobrança extrajudicial. Então isso é um ato abusivo, é um ato ilícito, uma prática comercial censurável e que não encontra amparo no Poder Judiciário,
a cobrança extrajudicial de dívida prescrita. É um abuso. Então, isso é apenas um exemplo do que ocorre nesse sistema de persuasão de cobranças de dívidas pelos fornecedores. Doutor, quantas colocações interessantes, quantas dúvidas interessantes, né? O senhor falando aí, já veio várias outras perguntas na minha cabeça que eu poderia fazer e estender mais esse assunto, mas temos o tempo no programa e já fica o convite para o senhor retornar. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Eu que agradeço, na TV Gabriela, União. estou sempre à disposição. Mas antes da gente finalizar mesmo, eu gostaria que o senhor deixasse um recado final para quem está em casa. Bom, um recado final que eu gostaria de transmitir é uma ideia de Amartya Sen, que na verdade a ideia é simples. Ele fala que nós não podemos solucionar todos os problemas de justiça do mundo, mas nós devemos ter força para remediar os problemas que, às vezes até pequenos problemas, que estão próximos de nós. E isso passa para o exercício da cidadania com a defesa dos direitos e, nesse campo que estamos conversando, dos direitos do consumidor. Então, em resumo, não deixe de exercer os seus direitos. E são direitos assegurados na condição de cidadão, de integrante da coletividade brasileira, que o Estado e a sociedade devem preservar para o cidadão. Então, na condição de consumidor, saiba exercer os seus direitos. Garanta que os seus direitos sejam observados. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Eu espero que o senhor retorne aqui no programa, retorne mais vezes à TV União. Tenho certeza que vai ser muito agregador, como foi hoje. Eu que agradeço o convite, uma satisfação em participar do programa. Estou sempre à disposição para trocarmos ideias, esclarecimentos às pessoas, aos telespectadores e voltar aqui sempre que for convidado. Eu que agradeço. Já está. Muito obrigada. Bom, e você fique aí, porque nós retornamos no próximo bloco com muito mais.